Eu sou o Batman. Quero um doce, quero um doce. Olá galera, nós somos do canal Halloween. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a franquia Sexta-feira 13, do famoso assassino Jason. A gente vai tentar mostrar ao máximo que esses filmes eles não são assim tão dispensáveis como eles podem parecer. Existe uma inovação na franquia, uma timeline muito discutida no mundo do terror e muito dinheiro gerado. Assim sendo, esses filmes eles podem não ter passado da barreira do bilhão, mas eles deram um lucro de aproximadamente 20 vezes o seu orçamento inicial. Claro que eles são filmes bobos, com muitas mortes, garotas sem roupa, mas existe uma cronologia interessante que é o que a gente vai tentar passar pra vocês. Algumas histórias desses filmes elas se passam 10 anos à frente da data de lançamento dos respectivos filmes. Alguns deles possuem easter eggs para possíveis encontros com Michael Myers, Freddy Krueger e até o Ash da Morte do Demônio. Então a gente vai tentar mostrar ao máximo nesse vídeo que tem alguma coisa para ser valorizada nesses filmes, mesmo eles parecendo que são datados. Principalmente quando a gente sabe que o roteiro não era o forte desses filmes, mas sim a diversão, o sangue, os peitos, sempre rompendo certas barreiras. Isso mesmo, barreiras. Sexta-feira 13 pode não parecer, mas foi uma franquia que conseguiu extrapolar as barreiras da censura americana. Vamos começar com a linha do tempo, estabelecendo alguns acontecimentos importantes. Em 1930, Pamela Sue nasce. Ela seria a mãe do Jason. Em 1935, é criado o Camp Crystal Lake. Entre 1944 e 1945, aos 15 anos, Pamela fica grávida de Elias Voorhees e se casa com ele. Em 13 de junho de 1946, nasce o Jason Voorhees, numa quinta-feira, não numa sexta. Pouco tempo depois, ou nesse mesmo ano, Elias deixa Pamela por um motivo não dito. Em 1957, a Pamela consegue um emprego de cozinheira no Camp Crystal Lake. Os conselheiros, eles não prestam muita atenção no Jason e aos 11 anos ele se afoga no Lago Cristal. É assumido que Jason tinha uma deficiência e o seu corpo nunca foi encontrado. Também é visto em Fred vs Jason que Jason sofria bullying das crianças do acampamento. 13 de junho de 1958, uma sexta-feira 13. Pamela, revivendo a morte do filho todos os dias, chega a um ponto sem volta de decisão de vingança e mata 2 conselheiros. Essa é a abertura do filme que saiu em 1980 e tinha esse flashback de 1958. Não desconfiam dela como assassina e o acampamento é fechado sem um culpado. 1961. Diana Voorhees nasce. Ela é filha de Elias com uma outra mulher que não é a Pamela, que no primeiro filme diz que Jason foi seu único filho. Na parte 9, em Jason vai pro inferno, Diana ela aparenta ter uns 40 e poucos anos, então a gente chuta essa data porque ela é mais sensata. São feitas muitas tentativas de reabrir o Camp Crystal Lake, mas misteriosos incêndios sempre ocorriam, assim como a água contaminada em 1962. O nome Acampamento Sangrento é como o local passa a ser conhecido então pela comunidade local. Em 1978, Steve Christie começa a reforma do Camp Crystal Lake. Friday the 13th, 1980. Esse é o primeiro filme. Começam as divergências. Muitos defendem que tudo ocorreu em 1979, porque na parte 4, em Friday the 13th, The Final Chapter de 1984, no túmulo de Pamela, essa é a data que é mostrada. Mas uma teoria diz que a cidade pode ter tentado encobrir a matança colocando a data em 1980, para não relacionar em Pamela uma moradora local aos incidentes. Sendo assim, nessa segunda teoria, tudo ocorreu no ano de lançamento do filme, em 1980, que vai ser a linha do tempo alternativa que a gente vai trabalhar em cima da linha do tempo normal. Já que no começo do filme de 1980 se diz dias atuais, poderia então ser de fato 1980, a data de lançamento do filme. E também utilizando um calendário real, a data de 13 de junho de 1980, ela cai em uma sexta-feira 13 efetivamente. Já a data de 13 de junho de 1979 não cai. Para este vídeo vamos assumir a data de 1979 porque temos a evidência dela. É repetido na franquia essa data, seja lá se a cidade decidiu ou não encobrir os eventos que ocorreram no primeiro filme. Em 13 de junho de 1979 é onde passam os eventos do primeiro filme. A gente sabe que é 3 de junho porque a Pamela diz que é o dia do aniversário do Jason. E como falamos no começo, o Jason nasce em 13 de junho. Mas apesar do filme chamar Sexta-feira 13, historicamente, se você pesquisar, verá que essa data, 13 de junho de 79, era uma quarta-feira, na realidade. Steve Christie é o responsável pela reabertura do Crystal Lake. O filme abre com Annie indo pra lá de carona. Ela não consegue chegar porque é morta. Kevin Bacon, sua namorada e um amigo vão pro mesmo local ajudar na abertura do acampamento. Alice está no local com Steve e mais 2 conselheiros. No filme, bem no começo, eles comentam num diálogo que só faltava aparecer uma cobra na cabana, que de fato mais pra frente ocorre totalmente por acidente no filme, assim como a morte do animal foi real. Bom, anoitece, Steve e outros conselheiros são mortos e apenas Alice sobrevive cortando a cabeça da Pamela. Jason testemunha o ocorrido,
coleta a cabeça da mãe e outros itens do local, mesmo não mostrando isso no primeiro filme. No sábado, 14 de junho, Alice é encontrada boiando em uma canoa, dizendo que foi atacada por Jason. Mas analisando a cena, vemos que quando Jason puxa ela, ele tem um aspecto de uma criança. Então, a gente deduz que foi um sonho, já que Jason se afogou ali em 1957 e eles estão em 79. O Camp Crystal Lake é fechado novamente. Se você conhece Carrie de Brian De Palma, a primeira versão do filme, não os remakes... O filme termina com a Carrie agarrando a mão de um personagem. Pois bem, nesse Sexta-feira 13, o sonho de Alice é inspirado naquele desfecho. Se você já viu Psycho ou Psicose, lembra da dinâmica entre Norman e sua mãe, onde ela havia morrido e ele estava vivendo através dela no filme. Aqui em Sexta-feira 13 temos o inverso, o filho morto e a mãe vivendo através dele. Em Psicose, Norman se vestia como a mãe quando praticava os assassinatos. Em Sexta-feira 13, Pamela muda sua voz para emular a de Jason, dizendo para ela o que deve fazer. Assim, o primeiro filme é estabelecido em 1979, e mais pra frente no vídeo vamos justificar mais essa data. Friday the 13th, de 1981. Essa seria a parte 2. O diretor do primeiro filme, ele não quis voltar pra esse filme, porque pra ele não fazia sentido utilizar Jason, sendo que ele já tinha meio que definido que Jason tinha morrido. E não fazia sentido nenhum o Jason já tá o tempo todo na mata e não fazer nada pra impedir o assassinato da mãe. E claro que ele podia fazer alguma coisa pra impedir isso, porque ele era um brutamontes como a gente viu no segundo filme. Existe um ponto importante aqui. O primeiro filme ele foi um grande sucesso. Logo com a assassina morta, que seria a Pamela, eles precisavam de uma continuação. E aí veio a ideia de que Jason sobreviveu na floresta desde 1957. Só Deus sabe como. O porquê dele não voltar pra mãe dele e o porquê dele não proteger ela no primeiro filme não é uma coisa explicada. E se você lembra bem do primeiro filme, quando o Steve Christie ele encontra a Pamela, que não é revelado ela, mas quando ele encontra o assassino no filme, ele diz: "Ah, é você." Ou seja, a Pamela já estava por ali, ela estava nos arredores de Crystal Lake. Não é simplesmente um ano ou dois, seria desde 1957 até 1979. A inovação da franquia ela começa exatamente nesse filme, com a inserção de Jason na história, já que tudo indica que ele não morreu afogado. Apenas alguns meses depois, em agosto de 1979, é onde começa a parte 2. A Alice é liberada do sanatório e para enfrentar os seus medos ela retorna para os arredores de Crystal Lake. Uma pessoa não identificada, que pode ou não ter sido Jason, entra em seu apartamento onde ela está e a mata, levando seu corpo. Já se você considerar que tudo no primeiro filme ocorre em 1980 porque bate com uma data real de um calendário, o prólogo desse filme, que seria a parte 2, ele também ocorre em 1980, só que em agosto daquele ano. Aqui um detalhe. Adrienne King, que fez Alice nos 2 primeiros filmes, sofreu com um stalker. Alguém que invadiu a vida dela, um fã doentio talvez. Naquela época era muito fácil se conseguir o telefone de alguém. Ele por um ano entrava na casa dela e conseguiu fazer amizade com ela e obter mais informação dela com ela mesma, até o ponto de apontar uma arma e a quase matar. Ela persuadiu o cara e saiu viva. Adrienne King sofreu na vida real a um psicopata. A cena do início da parte 2, onde mostra ela em casa antes de Jason a matar, foi inteiramente improvisada. Nada ali tinha script. Ela nem sequer sabia que seu personagem iria morrer. Inicialmente, estrelaria o filme todo, mas seu agente demandou muito cachê e resolveram então matar ela. 10 de julho, uma terça-feira, o filme abre com 2 adolescentes telefonando para um terceiro, o Ted. Eles vão para os arredores de Crystal Lake. Paul Holtz abre um programa de conselheiros próximo a Crystal Lake. Ginny, a mais adorada Final Girl de todos os filmes, chega. Anoitece e Paul conta a história de Jason na fogueira. Aqui temos mais uma indicação da cronologia e uma afirmação que o primeiro filme se passa em eventos em 1979, porque o Paul diz que existe sossego por aquele local há 5 anos. Assim, 1979 mais 5 é igual a 1984. Assumindo eventos em 1984, usando o túmulo de Pamela como norte, Jason Voorhees, com um saco na cabeça, mata Ralph, o doido da cidade, na noite desse dia. 11 de julho, uma quarta-feira, onde o segundo filme quase inteiro ocorre. 2 adolescentes vão para Crystal Lake bisbilhotar, e antes de serem pegos pela polícia, eles veem um cachorro morto,
E pouco antes vemos Jason encarando o cachorro no filme. Logo presumimos que o Jason matou. Fica quase implícito. Só que isso entra em conflito com o final do filme. E logo vamos voltar a isso. Vamos marcar um asterisco. Um policial menciona que eles tiveram 5 anos de paz desde o primeiro filme. Mais um indício de que se ocorre em 1984. Então, de fato, os eventos do primeiro são em 1979. À noite, um pessoal sai para beber. Ginny e Paul vão junto e o outro pessoal fica na cabana. Nessa noite, os adolescentes transantes já começam a morrer. Jason mata 6 conselheiros e um policial. Paul e Ginny voltam e percebem que algo deu errado. Betsy Palmer retorna para uma participação em Uma Ilusão de Jason. Nesta cena, quando gravava ela, a atriz que fazia Ginny, no momento que ela usava um machete e era um de verdade, ela literalmente esfaqueou o ator que fazia Jason bem no peito. Ele foi então para a emergência, levou uns pontos e voltou e terminou a cena. Nesse filme Sexta-feira 13, parte 2, a gente tem 2 atores que fazem o Jason. O primeiro ator, que fez praticamente o filme todo, e o segundo ator, que ele na realidade era pra ter sido o primeiro ator, ter feito o filme todo, só que ele não quis fazer porque ele queria cenas com o dublê, e a produção não tinha dinheiro pra contratar um dublê pra ele. Então ele foi meio que dispensado, mandado embora. Só que ele tinha uma carta na manga. Ele sabia que a maquiagem que tinha sido produzida pra cena que mostra Jason sem máscara só iria caber no rosto dele. Então ele meio que chantageou a produção para eles colocarem o nome dele acreditado como Jason no filme todo, mesmo ele só tendo voltado para fazer essa cena onde tá o Jason sem máscara. Ginny tem um pesadelo assim como Alice teve no primeiro filme, onde ela sonha que o Jason a ataca novamente. Jason escapa ferido com o mesmo machete que cortou a cabeça da mãe dele no primeiro filme. E nesse filme a gente tem o final mais ambíguo de toda a franquia, deixado em aberto, porque não se sabe o que houve com o Paul. Jason realmente surgiu na janela ou foi tudo um sonho? Essa é uma das perguntas mais feitas na franquia toda. Lembra daquela marcação que a gente fez no começo do vídeo sobre o lance do cachorro? Que parecia que ele tinha sido morto, porque ele apareceu antes e depois ele apareceu morto depois? Então, esse mesmo cachorro ele aparece nesse final, pouco antes do Jason surgir na janela, evidenciando que todo aquele final foi um sonho, já que o cachorro já tinha sido morto no começo do filme. E a gente só vê o final da Ginny, porque o Paul morreu mesmo quando o Jason realmente o atacou. Difícil nessa parte é apenas saber onde que o sonho da Ginny começa de fato, porque isso não é claramente dito. Se eu fosse ter que chutar, eu chutaria que foi no momento anterior, onde ela esfaqueia o Jason. Assim sendo, tudo que ocorreu depois desse momento, a Ginny meio que inventou para conseguir que a mente dela aceitasse a situação que ela estava passando. É meio que um estresse pós-traumático. 12 de julho, uma quinta-feira, a ajuda chega ao local e resgata a Ginny. E possivelmente Paul, só que a gente não vê a parte dele. Ela é levada ao hospital, mostra apenas o lado dela no final desse filme. As cenas de morte nesse filme merecem um parágrafo à parte. O casal morto em conjunto na cama é uma das mais famosas cenas de morte em filmes de até hoje. Não pela execução, mas sim porque a parte que vemos no filme não é nem um terço do total que foi filmado para essa cena. A morte do cadeirante que é jogado na escada, ela é tão controversa quanto o resto do filme. E ela gerou muito alvoroço midiático na época também. E um grande mérito da direção é que nesse filme não foi utilizado os estereótipos normais de filmes de matadores. Todos os personagens são gostáveis, você consegue se relacionar com eles de alguma forma, e você acaba se importando com eles. Vale também lembrar que a Ginny, ela é uma das Final Girls mais famosas de todos os filmes de terror. Aquela garota que sobrevive no final do massacre é considerada uma Final Girl. Ela é a única que se importava realmente com o Jason. Se você observar aqui, a gente tem uma foto da atriz em 1982 e uma segunda foto da atriz em 2013. A mulher simplesmente não consegue envelhecer. A gente vê ela no filme utilizando uma serra elétrica, ela é atlética e ela não é toda sensível e indefesa como a Alice foi no primeiro filme. Ela se mostra totalmente independente o tempo todo e ela sempre domina a situação. Ela é totalmente o oposto da Alice. Então, finalizando esse filme, se você observar, tem coisas notáveis nele. Existe um tempo de desenvolvimento de personagens, a Alice morre no começo do filme antes de você perceber que ela vai morrer, e você meio que começa o segundo filme acreditando que ela vai ser a protagonista do filme todo. Nesse filme, Sexta-feira 13, parte 2, tem uma cena em específico que a Alice é morta logo no começo do filme. Mas pro final do filme, a Ginny acaba entrando no abrigo do Jason enquanto ela tá fugindo dele, e ela se depara com um altar que tem um crânio no meio centralizado e corpos distribuídos ao lado dele. Esse crânio pertence a Pamela Voorhees, que morreu no primeiro filme. Já os corpos em volta do altar, um é do policial, que morreu no começo do filme, o outro corpo é de uma adolescente que morreu perto do lago, e se você observar, tem um corpo que ele já tá bem decomposto, ele tem o aspecto de uma caveira já, e se você prestar atenção, tem alguma coisa inserida no crânio. É quase certeza, 100%, que esse na realidade é o corpo de Alice. O filme The Town That Dread Sundown, de 1976, que recentemente ganhou um remake até que bom, serviu de inspiração total para esse segundo filme.
Se você considerar que tudo no primeiro filme ocorreu de fato em 1980 porque bate com a data de um calendário real, então o prólogo desse filme, a parte 2, seria em 1980 também, e o restante do filme em 1985. Friday the 13th, parte 3 de 1982. Aqui teríamos a volta de Ginny. Jason a perseguiria até o hospital, no mesmo estilo que foi Halloween 2. Mas a atriz que fez Ginny achou melhor seguir com outras coisas na carreira dela. Entre 1982 ou 1983, Chris Higgins, em uma casa de verão, foge para a floresta após brigar com seus pais e encontra Jason. Desmaia e acorda em casa. Os pais não falam sobre o que aconteceu com ela. Esse pode ser de fato o primeiro caso de estupro por parte de Jason na franquia. Eventos ocorrem em 1984, imediatamente depois do segundo filme. Esse filme ele foi feito todo em 3D, ou seja, o 3D não é novidade de alguns anos pra cá, e na verdade já era usado desde os anos 50 em filmes de horror. É nesse filme que Jason passa a usar sua famosa máscara de hockey, mais uma inovação na franquia que por acidente moldou o icônico personagem para sempre no cinema. Quinta-feira, 12 de julho. Jason mata o casal Rocket na mesma noite que Ginny é resgatada. Consegue novas roupas e meio que abandona o seu abrigo no meio da floresta. Temos uma participação do diretor Steve Miner na TV, ele narra os eventos ocorridos do filme anterior. Ele menciona que a vila de Crystal Lake acordou com essa fatalidade de 8 corpos encontrados. Logo sabemos que é no mesmo dia que Ginny é resgatada no segundo filme. Sexta-feira 13 de julho, que coincide exatamente no calendário real com uma sexta-feira 13 de 1984, então a gente tem certeza que esse filme se passa nessa data. A gente já corta pra rua com a Chris e os amigos dela. Eles vão em direção a Crystal Lake numa casa de família da Chris. A van deles inclusive passa pela mercearia que no começo do filme Jason rouba as roupas do casal e os mata. Se eles não vissem TV, não saberiam para onde estavam indo. Jason mata os membros de uma gangue de motociclistas folgados no celeiro, e então anoitece. Jason mata 7 dos amigos de Chris Higgins, ela sobrevive. Durante a matança, Jason rouba de Shelley, o pregador de peças, sua máscara de hóquei. Chris percebe que Jason foi quem atacou ela no passado. Ela tenta enforcar o Jason e termina o atingindo na cara com um machado. Nessa parte final do filme, Chris Higgins age muito igual a Alice agiu no primeiro filme. Ela é perseguida e se esconde em algum tipo de cômodo. Ela acha os corpos dos amigos exatamente como a Alice achou, e os corpos voam pela janela. Sábado, 14 de julho. Chris tem um pesadelo no lago com a Pamela puxando ela, e vê Jason sem máscara. Corta pra Jason no celeiro, no chão, com o machado na cabeça da briga, se mostrando tudo um sonho dela ter visto ele. Chris ela entra em um estado de estresse pós-traumático e, alucinando, acorda dizendo que Pamela a puxou para o lago. No final alternativo que foi gravado inclusive para esse filme, a Chris ela seria decapitada por Jason em vez da cena do sonho. Esse era para ser o último filme, e por isso que não mostra Jason escapando no final. A machadada na cabeça seria então o seu fim. Se você considera que tudo começou no ano de 1980, que seria nossa linha do tempo alternativa para então casar com o nome do filme e ser uma sexta-feira 13 de fato, então esse filme, a parte 3, se passaria em 1985. Mas, se você pesquisar num calendário real, 13 de julho de 1985 não era uma sexta-feira 13, e sim um sábado. Então, se você quiser que o primeiro filme se passe em 1980, a data do terceiro filme seria um conflito. Mais um motivo para o primeiro filme ter os eventos em 1979, mesmo tendo sido lançado em 1980. Chris e Andy comentam durante o filme que eles passarão o final de semana no interior, logo presume-se que era uma sexta-feira de fato. Tracy Savage, a atriz famosa por sua beleza, morre igual Kevin Bacon morreu no primeiro filme. Esse filme, Sexta-feira 13, parte 3, ele tirou o filme ET do topo da bilheteria no ano de lançamento. Friday the 13th, The Final Chapter, de 1984. Essa seria a parte 4. Mais uma inovação da franquia, onde decidiram pela morte de Jason. Então é nesse filme que ele morre definitivamente. Mais pra frente ele volta, mas ele volta como uma maldição assumida. Já nesse filme, a parte 4, ele ainda sofre e sente dor, se machuca e é um homem comum que pode ser morto. Eventos ocorrem em julho de 1984. Nesse filme os eventos ocorrem no mesmo ano de lançamento do filme, o que não ocorreu antes em nenhum filme da franquia. E instantaneamente ocorrem depois dos eventos do terceiro filme, no sábado 14 de julho. O corpo do Jason ele é transportado e ele escapa matando o legista e a enfermeira e vai para Crystal Lake.
15 de julho. Conhecemos Tommy e sua irmã e sua mãe. Tommy se apresenta um garoto muito inteligente. Já é obcecado por máscaras desde pequeno. Logo corta para Crispin Glover e seus amigos que vão passar uns dias na casa do lado da casa do Tommy, que é nos arredores de Crystal Lake. Eles passam inclusive pelo túmulo da Pamela, que a gente mencionou antes no vídeo. Jason mata uma mochileira gordinha no caminho. Eles sempre colocam os gordinhos com um estilo bem bizarro nessa franquia, ou sendo palhaços como no terceiro filme, ou sempre comendo em uma cena como nesse filme e na parte 5. 16 de julho, conhecemos duas gêmeas taradas que logo de cara já tiram a roupa. Um cara surge, Robbie, ele é o irmão de uma das vítimas de Jason do segundo filme. Os adolescentes são todos mortos na casa vizinha a Tommy. A cena da morte num bote, na realidade a garota ficava com o corpo embaixo do bote e a parte das costas e a bunda que você vê é um boneco. Inclusive em uma briga para a atriz conseguir fazer essa cena, ela reclamava que a água estava congelando seu corpo. O diretor não a escutou e ela pegou hipotermia. A cena do arremesso de uma das gêmeas pela janela é ótima também. Tommy fica transtornado com a morte de sua mãe, e em um pensamento desesperado, usa as informações sobre Jason que ele consegue do mochileiro que chegou no filme, e confunde Jason tirando vantagem da sua inocência, e finalmente o mata. Seu corpo é enterrado no Eternal Peace Cemetery, mas divulgado erroneamente que foi cremado. Aqui vemos durante o filme Tommy sendo uma criança brilhante. Ele faz máscaras melhores que especialistas em efeitos especiais, conserta carros, arruma uma parte elétrica da casa, e ainda consegue confundir o psicológico de Jason. O problema desse filme, pelo menos pra mim, são os personagens idiotas. Bem no final, quando a irmã de Tommy está no porão, o namoradinho novo dela é puxado por Jason na escada. Ela sobe e volta no mesmo ponto e é puxada do mesmo lugar. Um dos adolescentes, Ted, só fica vendo filmes eróticos antigos e rindo pro projetor. O personagem de Crispin Glover, ele é tão bizarro que vale o filme todo com sua dança esquisita. Você se lembra dele por A Vingança de Willard e sendo George McFly em De Volta para o Futuro. Bem no final, a irmã de Tommy está em uma sala com uma enorme janela. Você já sabe que Jason vai tacar alguém por ali. É clássico da franquia isso, ainda mais com uma janela daquele tamanho. Até coça a mão pra você tacar um corpo naquela janela. No meio da matança, Jason quebra uma janela na casa e ninguém escuta nada. Assim como ele joga pra fora da casa uma das garotas em cima de um carro, num puta barulho e ninguém escuta nada. Corey Feldman é o destaque mesmo pra esse filme. Você conhece ele do ótimo Meus Vizinhos São um Terror, conhecido como The Burbs, Garotos Perdidos e Goonies, é claro. No final do filme a gente vê o Tommy abraçando a sua irmã todo careca e com cara de maluco. O nome Tommy é uma homenagem também a Tom Savini, que é o grande cara por trás dos efeitos especiais da franquia Sexta-feira 13. Esse filme tinha um final alternativo da irmã de Tommy achando a mãe morta na banheira e Jason a esfaqueando no final, se mostrando tudo um sonho no final das contas. Quando vemos Tommy empalar Jason, percebemos como o terror se torna contagioso na franquia. Se você considera que tudo começou no ano de 1980, que o primeiro filme se passou nesse ano, pra casar então com o nome do filme e ser uma Sexta-feira 13, então os eventos desse filme seriam em 1985. Friday the 13th, A New Beginning, de 1985. Essa seria a parte 5, onde os eventos ocorrem em 1988 e 1989. Se você for pelo lado dos roteiristas, eles dizem que esse filme se passa em 1990. Tommy vive entrando e saindo de instituições. Nesse filme, presumimos que ele tem quase 18 anos, por isso saiu do hospital mental porque completou 18 anos, ou está para completar. Tommy tinha 12 anos na parte 4. Sendo assim, se em 1984 Tommy tinha 12 anos, ele teria 17 anos em 1989, que é a data mais indicada para a parte 5, mas isso não é claramente dito. Se jogar a data de 1990, seria um erro, porque entra em conflito com eventos da parte 7, que se passa, de fato comprovado, em 1989. Então, esses sendo dois filmes antes da parte 7, não poderia se passar em 1990. Porém, devemos pensar que não se sabe em que mês Tommy faz aniversário. E no próximo filme, já começa com ele sendo liberto do estado porque tem os 18 anos. Aí temos uma ótima, porém mais confusa observação. Como dito antes na parte 4, Tommy tinha 12 anos em julho, isso é indiscutível. Mas se ele ainda fosse fazer aniversário naquele ano de 1984? Aí temos duas raízes de possibilidades. Uma já dita e a segunda, ele com 13 anos em 1984. Aí, Tommy teria 17 em 1988 e não em 1989. Então, como eu já sei onde a coisa melhor se encaixa, vou manter esse filme em 1988 cronologicamente. Mais pra frente demonstro o porquê. Marque um novo asterisco aqui. Corey Feldman tinha compromisso com Goonies e não pôde ser o assassino na parte 5 como era previsto. A cena inicial dele andando na mata da chuva foi gravada no quintal da casa dele. Ele resolveu participar, mesmo que pouco, porque essa franquia já tinha dado outros papéis para ele.
Tommy chega a uma nova instituição para a reintegração de garotos problemáticos na sociedade. E é dito que ele já teve que usar todo tipo de drogas de tratamento. Um dos garotos se irrita com o gordinho e o mata. Naquela noite, Roy Burns, um paramédico e pai do garoto morto, assume o lugar do Jason para poder cometer assassinatos de vingança sem ser pego. Roy mata 2 garotos à noite. Amanhece e Tommy se mostra atormentado e bom de luta. Anoitece e Roy mata um casal de drogados. Amanhece e um casal é morto na floresta após o coito. E na noite daquele dia, Roy mata todos da instituição que só foram adicionados no filme para morrer. Corpos voam pela janela para te fazer achar que ele era o Jason. Pam ganha mais destaque porque Tommy dá uma sumida e surge no clímax quando descobrem o assassino. Tommy não serve pra nada nesse filme. Ele fica fora de cena no final, pra você, espectador, pensar que ele poderia ser o assassino. Tem uma cena muito ruim, onde Roy, vestido de Jason, vê um trator vindo em sua direção e simplesmente espera ele o atingir. Roy acaba morrendo, sendo jogado do celeiro. No hospital, Tommy sonha em matar Pam, e é o pesadelo final desse filme, como todos os anteriores tiveram. No começo do filme, ele vê Jason no espelho. É como se ali ele já soubesse seu destino, que lá no fundo ele aceitava e gostava da ideia de ser um matador. Era sua natureza. Todas as garotas foram escolhidas de acordo com o tamanho de seus peitos para esse filme. O diretor desse Sexta-feira 13 fazia filmes pornôs antes. A garota que morre nua na floresta com a tesoura nos olhos era uma coelhinha. Tommy acaba regredindo mentalmente a um estado onde percebe que a sua vida é cercada por mortes e talvez esse seja seu destino. Continuar um legado de matança e crueldade. Ele coloca a máscara do Jason e termina esse filme sendo o novo Jason atacando Pam. Tommy assumiria como Jason, continuando o legado, mas não deu certo. Os fãs queriam a volta de Jason e a coisa foi repensada. Mas novamente houve uma inovação para manter a franquia fresca, usando os moldes do primeiro filme, sem você saber quem matava e descobrindo no final, e dar uma tentativa de um reboot, como Tommy sendo o novo matador. Se você considera que tudo começou no ano de 1980, para então casar com o nome do filme e ser uma Sexta-feira 13 de fato, então esse filme se passaria em 1990. Entre 1984 e 1989, Camp Crystal Lake muda de nome para Forest Green. Jason Lives, Friday the 13th, Part 6, 1986. Essa seria então a parte 6. O script original declara Tommy com 18 anos. Por um evento específico na parte 7, sabemos que ele passará em parte em 1989. Então a melhor posição para a parte 6 é em 1989 também. É neste filme que Jason fica preso no fundo do Lago Cristal. As pessoas tendem a achar que foi muito depois da parte 5 esse filme, porque mudaram o ator que fez Tommy no filme anterior e esse novo aparenta mais idade, mas não quer dizer que na história tenha. Foi apenas um remanejamento na produção. Se você considerar a possibilidade de Tommy ter feito 13 anos em 1984 e a parte 5 se passar em 1988, isso faria a parte 6 se passar em 1989. E também, se você considerar que mesmo mudando o ator que faz Tommy não tem nada a ver com ele ser mais velho, então pode considerar este filme se passando quase que logo após o quinto, tipo meses depois, e não um ano depois, como um bom senso pode dizer. E todo o objetivo deste vídeo é te situar na franquia. Mas logo o que deve ser dito é que na realidade a franquia ignora os eventos da parte 5, por isso não se preocupe tanto com o ocorrido na parte 5. Eles tiveram que mudar a direção, porque o ator que fez Tommy na parte 5 declinou e seguiu em frente em outra carreira. Logo, a parte 6 seria um reboot usando Tommy, sim, claro, mas sem assumir os eventos da parte 5, que foram duramente criticados. Parte 6 começa como uma homenagem a 007. Frank Mancuso, o produtor-chefe de todos os filmes até aqui, sempre teve preferência por loiras. Então, todas as final girls da franquia são loiras. Hitchcock também fazia isso. A clássica história de Frankenstein foi a base para esse filme. Tommy é liberado do hospital mental e vai atrás do túmulo de Jason à noite para queimá-lo e dar um descanso à sua mente perturbada. Jason é ressuscitado por Tommy, acidentalmente, quando um raio atinge o cadáver de Jason, que volta dos mortos. Aqui foi o ponto onde a franquia passou de realidade para o sobrenatural, assumindo que Jason é um zumbi imortal com força sobre-humana.
Um filme que renovou a franquia e deu uma solução de Jason sempre escapar e nunca os produtores terem que pensar em assassinos novos para a franquia. Esse é um dos melhores filmes da série, já que tirando a mortalidade de Jason, não há mais limite para o que ele poderia fazer ou situações que ele poderia passar. O leque de opções foi ampliado, assim a maior revitalização até o momento da franquia veio nesse filme. Jason vai para o Forest Green, Camp Crystal Lake, na mesma noite, matando um casal no caminho. Dia seguinte, uma sexta-feira 13, é certeza porque tanto Megan quanto os policiais mencionam a data. Considerando o ano de 1989, teria que ser em uma sexta-feira 13 antes do mês de outubro, porque a parte 7, o próximo filme, começa em 13 de outubro de 1989, e a sexta-feira 13 de 1989, antes de outubro, é a de janeiro. Um coveiro vê o túmulo de Jason aberto. Conselheiros vão para Forest Green abrir uma colônia de férias. Jason mata 5 jogadores de paintball. À noite, Jason mata 2 casais, o coveiro e a força policial, e mais 2 conselheiras do acampamento. Apenas Megan e Tommy sobrevivem. É nesse filme que Jason amplia seu status de apenas um assassino e passa a ser tratado na trama como uma entidade que assusta crianças, uma alma perdida. O primeiro Sexta-feira 13 a ter efetivamente crianças no acampamento em vez de apenas conselheiros. Aqui temos a melhor trilha sonora da série com Alice Cooper, destaque para The Man Behind the Mask. Tommy e Megan conseguem prender Jason no fundo do Lago Cristal, com uma corrente e uma pedra. Segundo Tommy, Jason só pode ser parado quando levado para onde se afogou, no lago. Dia seguinte, vemos Jason ainda vivo no lago. E puto! A MPAA, Motion Pictures Association, fez muitos cortes no filme para pegar uma censura melhor. Isso prejudicou algumas cenas de morte. No script original, que mudou ao longo do filme, o coveiro do cemitério não morreria, e no final, um cara chegaria nele e daria uma grana. Esse cara seria Elias Voorhees, pai de Jason. Não usaram isso para não expandir mais a coisa e ter que lidar com esse personagem no futuro. Aqui vemos como a parte 5 afetou esse filme, porque a parte 5 foi tão mal recebida que as pessoas não foram ver o 6, achando que Tommy seria Jason no final das contas. E isso fez com que a parte 6 arrecadasse menos do que qualquer um dos anteriores. Por outro lado, a crítica adorou. Foi tão elogiado quanto o primeiro. Se você considera que tudo começou no ano de 1980, para então casar com o nome do filme e ser uma sexta-feira 13 de fato, então esse filme se passaria em 1991. Friday the 13th, parte 7, The New Blood, de 1988. Nessa época foi quando começaram os rumores de que Fred e Jason se enfrentariam no cinema. O grande problema aqui era como, e também Jason era da Paramount Pictures e Fred Krueger da New Line Cinema. Neste filme ocorre mais uma inovação da franquia. Após abraçarem o sobrenatural no sexto filme, o anterior, temos aqui mais da mitologia sendo trabalhada, inserindo um personagem com poderes mentais na história, como se fosse Carrie versus Jason. Essa era a intenção aqui. Usar o nome de Carrie eles não poderiam, mas nada impedia de usar um paranormal no filme. Nem o próprio diretor sabe explicar o porquê do novo sangue do título do filme. Muitos podem pensar que este filme teria seus eventos ocorridos em 1990, mas não é bem assim. O primeiro filme se chama Sexta-feira 13, mas os únicos eventos que ocorrem em fato numa sexta-feira são quando Pamela mata 2 jovens em 1958 no flashback ou prólogo do filme, como você preferir. O restante do filme ocorre numa quarta-feira, usando, claro, o túmulo de Pamela Voorhees como norte para toda a nossa linha do tempo principal. Quando Tina passa pelo calendário quando criança, marca 13 de outubro. Só que historicamente, 13 de outubro foi uma sexta-feira 13 no ano de 1989, não de 1990. Logo, o flashback seria em 1989 e o restante do filme em 1999, com Tina mais velha. Aí, passando para a parte 6, voltando um filme, ele se encaixaria em 1989 ainda. E a parte 5 seria entre 1988. A gente sabe que a diferença de idade da Tina quando mostra ela mais nova e depois quando mostra ela mais velha é um salto de 10 anos no
tempo pra frente. A gente sabe disso porque o diretor atesta que ocorre um salto de 10 anos na parte mais nova para a parte mais velha. Neste filme a gente tem a ótima adição de Kane Hodder como Jason, o ator que mais interpretou o personagem até hoje. Este filme pegou o apelido de Frygate 13, porque muitos dos atores do filme eram gays. O ator que fazia o interesse amoroso de Tina era, por exemplo, e isso refletiu negativamente na tela, porque o público dizia não haver química ali. Assumindo 1989 no prólogo, usando um calendário do ano de 1989, Tina, em 13 de outubro de 1989, mata seu pai com seus poderes de telecinese. Sabemos que é logo após a parte 6, porque quando Tina é uma criança no prólogo, vemos Jason no lago. E a gente já falou o que aconteceu com Jason no filme anterior, ele ficou preso no lago com uma corrente. O ano de 1999 seria então onde 97% do filme ocorre. Tina Shepard, com 17 anos, volta a Crystal Lake com a mãe e o terapeuta interesseiro. Aparentemente é na parte da manhã, o sol está bem alto. É dito que ela passou anos no hospital mental depois da morte do pai. Dr. Crews acha melhor levar ela para Crystal Lake para que ela consiga enfrentar os seus traumas. Tina faz logo amizades, como com o Nick bombadinho, que ele meio que parece o Christopher Reeve. E nessa noite, novamente usando seus poderes, liberta Jason de sua prisão no fundo do lago. Tina se mostra sensitiva e tem previsões das mortes das pessoas. Jason já sai do lago eliminando um casal que vinha de encontro com os outros personagens do filme. Jason continua achando vítimas jogadas pelo filme, mata um casal em uma barraca. Dia seguinte, durante o dia, a Tina é zoada pelos amigos de Nick. À noite, 9 jovens morrem, como sempre. A mãe de Tina e o médico safado também. As cenas de morte foram muito cortadas nesse filme, não mostra muita coisa em foco. Tina luta com Jason se mostrando capaz de briga, queima ele, dá choque nele, explode uma casa com ele dentro. No final, por problemas de quem tinha mais razão, o diretor bateu de frente com a produtora do filme para resolver o momento que o pai da Tina sai da água. Pro diretor, ele teria que ter ficado desfigurado como o Jason ficou, afinal ele ficou anos estragando na água. E no final do filme, a Tina consegue que seu pai volte e puxe Jason pro fundo do lago. Só que a produtora do filme ganhou a discussão e eles acabaram decidindo que o pai da Tina ia sair do lago apenas sujo. E esse acabou sendo o final do filme. Se o filme todo já não fez sentido pra você, imagina um cara que ficou morto 10 anos num lago sair como se não tivesse acontecido nada com ele, então. Dia seguinte, a polícia resgata Tina e Nick. Com tudo começando em 1980, esse filme teria então seu prólogo em 1992 e o restante do filme em 2002. Depende de como você aborda. Friday the 13th, parte 8, Jason Takes Manhattan, de 1989. O filme foi, na realidade, quase todo filmado em Vancouver, e algumas tomadas em Nova York apenas. Kane Hodder volta como Jason. Se você assumiu que o flashback de Tina na parte 7 foi em 1989, aí o resto daquele filme foi em 1999. E assumir também que este filme, Jason Takes Manhattan, começa imediatamente depois daquele, os eventos desse seriam em 2000 então. Temos um fato curioso aqui. Para esse filme eles quiseram explorar como seria o Jason no novo milênio. Logo então, os anos 2000 já é considerado o novo milênio. Vamos colocar em 2002, e na parte 9, em Jason vai pro inferno, eu explico mais o porquê. Vamos deixar esse ponto marcado. Entre maio e junho são os meses de graduação dos Estados Unidos. Mais uma inovação da franquia aqui, retirando Jason do seu habitat natural e transferindo ele para a cidade. Em 1993, Rainey ela é empurrada no Crystal Lake por seu tio. Baseado no fato de que quando mostra ela mais velha é época de formatura já, ela teria então 17 anos. E é dito que quando ela foi empurrada ela tinha 10 anos. Eventos ocorrem em 2002. À noite vemos uma cidade dominada por gangsters e pelo crime. Jason volta à vida quando um barco transmite eletricidade na água para o seu corpo por 2 estudantes do colegial que fizeram uma cagada. Eles iriam se formar e acabam morrendo nessa mesma noite. Jason consegue uma nova máscara magicamente igual à usada na parte 6 e é dito no rádio que estudantes se formam no dia 13 daquele mês, seria entre maio e junho então. No SS Lazarus, dia seguinte, Rainey, a garota desse filme, embarca num cruzeiro de formatura, levando seu cachorro, sei lá porquê, juntamente com um bando de gente doida. Um cara gravando tudo com uma câmera, uma mina tocando guitarra o tempo todo e um cara que acha que é o Apollo Creed do Rock Balboa. Uma zona, nenhum personagem legal realmente nesse filme. O tutor da Rainey é um pé no saco também, um filho da puta. Temos a volta do doido que avisa sobre a maldição, tipo o Ralph fazia no primeiro e no segundo filme. What the hell are you talking about? Jason Voorhees.
O filho do capitão do navio também é um formando, e o interesse amoroso de Rainey. É sério, o filho do capitão. Rainey vai na viagem enfrentar os seus medos, é o que mais tem na franquia Sexta-feira 13. A Alice morreu no segundo filme por causa disso, a Chris ficou meio doida no terceiro filme por causa disso também, o Tommy ressuscitou o Jason no sexto filme por querer enfrentar o seu passado, e a Tina voltou pro lago para enfrentar a perda do pai no último filme. E a Rainey nesse filme ela embarca num cruzeiro cercada por água para conseguir enfrentar a sua fobia. Eles meio que relacionaram o fato do afogamento do Jason com a fobia da Rainey, como se eles tivessem alguma ligação. Jason começa a matança desse filme ainda de dia, já matando a guitarrista. Durante a noite o massacre continua. Jason mata 7 adolescentes, o comandante, seu ajudante e um marujo. A morte do boxeador metido a besta é ótima, Jason arranca a cabeça dele com um soco. E a morte utilizando pedras quentes na sauna também merece atenção pela originalidade. Rainey começa a ter visões com Jason, que parece ter cabelo quando criança, contradizendo o que já sabemos a respeito dele. Rainey se mostra sensitiva como Tina no filme anterior que viu o futuro. Nesse filme, a Rainey ela vê o passado de Jason, supostamente porque quando criança ela foi jogada no lago Cristal, e isso fez ela ter uma conexão, uma ligação com Jason, que foi morto no lago também. Rainey mal chega em Nova York e em 2 minutos é sequestrada, drogada à força e quase estuprada. Rainey lembra do nada que o tutor dela foi quem empurrou ela no lago quando ela era criança e fez com que ela adquirisse essa fobia de afogamento. E magicamente ela lembra disso apenas na cidade quando ela já está mais que 10 anos mais velha depois do incidente. Sei lá por que isso acontece, mas acontece. E ela nem era tão nova assim para ainda não ter lembrado disso. Jason mata uns drogados, 2 professores, incluindo o tutor insuportável da Rainey, e por tabela mata um policial queimado e deixa alguns nova-iorquinos feridos. Jason é abatido por Rainey quando, na noite de Nova York, lixo tóxico é liberado nos cantos da cidade. Nesse filme, eles meio que quiseram explorar como eles achavam que seria Nova York nos anos 2000. Eles achavam que a cidade ia estar tomada por lixo tóxico. Então eles colocaram esse lance do lixo tóxico passar pelo esgoto da cidade durante a noite. E o Jason é abatido justamente por ele. Nesse filme, a vontade de inovar prevaleceu e conseguiram tirar Jason do seu habitat natural e transferir ele para Metrópolis. O FBI rastreia Jason voltando para Crystal Lake, que a gente vai ver em Jason Vai pro Inferno. Esse filme ele gerou bastante controvérsia na época, porque o pôster era Jason ama Nova York, e isso prejudicou o turismo na época. Tudo que ocorria naquela época era culpa dos filmes Sexta-feira 13. Se um garoto se machucava enquanto brincava com uma arma, era culpa do Jason. Então Frank Mancuso decidiu que essa era a hora de terminar por aqui e não ser mais o guardião da franquia, e passar tudo adiante. Caso você prefira que tudo tenha começado em 1980, esse filme Jason Takes Manhattan se passaria em 2003. Aqui a gente tem uma surpresa do vídeo que seria um filme que absolutamente ninguém sabe que existiu. Pois é, existe um filme perdido do Jason por aí. A coisa é assim, no ano de lançamento da parte 8, em 1989, a New Line Cinema entrou na parceria da franquia Sexta-feira 13, e a ideia era lançar um crossover com Tartarugas Ninja com Jason. Isso que você ouviu. Esse filme foi feito, gravado e tudo mais. Só poucas pessoas viram ele. A história dele viria logo após a parte 8 e também seria lançada em 1989. Assim teríamos 2 filmes do Jason em 1989. Porém, devido a problemas com o futuro filme das Tartarugas em 1990, esse crossover com Jason só viu a luz do dia em 1992. Ele se chama Teenage Mutant Ninja Turtles The Crank Behind the Mask, ou Friday the 13th Parte 9, Heroes in a Slash Shell. Esse filme faria com que Jason Vai pro Inferno se tornasse a parte 10. Ele teria Judith Hogg como April O'Neil, a atriz que de fato fez April O'Neil no filme das Tartarugas Ninja de 1990. Assim, antes daquele filme viria esse. O filme abriria com April investigando o desaparecimento nos túneis da cidade de Nova York. Os drogados e sem teto estão desaparecendo em um ritmo recorde, e ninguém sabe porquê e também ninguém parece se importar. Donatello ajuda a descobrir que Jason é o responsável por tudo. E depois de dias investigando, descobrem um incidente do filme anterior, onde o Jason foi lavado por lixo tóxico e virou um mutante. Por isso, em Jason Vai pro Inferno, o próximo filme, Jason tem a cabeça cheia de gomos, como se ele tivesse sofrido algum tipo de mutação. Voltando a esse filme, as tartarugas então encontram Jason, e quando Jason se vira, existe uma criatura vivendo em seu estômago. A criatura faz então Jason atacar as tartarugas ninja que quase morrem. Splinter manda Casey Jones para caçar Jason, e conversando com as tartarugas, ele parece não se surpreender com a história de Jason, como se já conhecesse ou já tivesse ouvido falar.
Splinter então conta a lenda do monstro Oni, um demônio japonês mitológico. April acaba encontrando Casey Jones e ela então reconta a história de Jason até esse ponto. Essa sequência terminaria com um nu frontal e uma cena de sexo entre April e Casey Jones. Essa cena foi omitida do primeiro lançamento em VHS do filme. Entendemos então que a mitologia de Jason seria amplificada. Ele teria voltado à vida na parte 6 porque Oni, um demônio japonês mitológico, se apossou dele. O Oni usa a força de Jason. Splinter acredita que tirando o Oni do corpo de Jason, Jason morreria. Splinter descobre que o Oni é chamado Krang. As tartarugas vão ao encontro de April e Casey Jones e descobrem eles mortos, e April nua para variar. As tartarugas matam Rocksteady e Bebop para obter informações sobre Jason/Krang. Aqui foi o ponto onde a crítica que assistiu esse filme não gostou. As tartarugas elas estavam matando à torta e direito e ninguém entendia muito bem o porquê. Elas não eram iguais às do desenho e nem iguais às dos quadrinhos. Porém, o diretor do filme, Danny Steinman, declarou que qualquer reclamação do filme deveria ser dirigida ao reto dele. A cena final desse filme seria com as tartarugas atraindo Jason para a estação de distribuição de água de Nova York. Donatello tem o plano de jogar litros de água sobre Jason, depois que Splinter, pesquisando, descobriu que Jason teve um incidente com água no passado, e assim a única forma de matar Jason seria a mesma forma com que ele já havia morrido no primeiro filme. Jason então cai nas armadilhas de Rafael e Leonardo e Michelangelo vai levando Jason para a válvula principal. Donatello então abre a válvula e 300 mil libras de pressão atingem Jason, mandando ele para o Oceano Atlântico. Ele tenta se segurar nos canos com seu machete e então começa a ter convulsões e se debater. E ele então lembra de como foi que ele morreu na primeira vez. De tanto Jason se debater, ele acaba arrancando o Krang do estômago. O pequeno tumor então em forma de cérebro se afoga e Jason desiste de lutar. As tartarugas checam os canos e só acham o resto do Krang e o machete de Jason. 1 ou 2 dias se passam e em New Jersey pegadas encharcadas são escutadas. E vemos alguém andando em direção ao Camp Crystal Lake. A câmera pega um ângulo de Jason inteiro. É o mutante que vemos em Jason Vai Pro Inferno. O que houve com esse filme? Por que a gente nunca viu ele? Ele foi rapidamente retirado dos cinemas pela Paramount e a New Line Cinema depois de 2 semanas. Quem viu ficou traumatizado pela nudez, sangue e as tartarugas que todos esperavam ser como no desenho animado estavam matando e totalmente com sangue nos olhos. Depois da recepção estranha, a New Line logo apressou o lançamento de Teenage Mutant Ninja Turtles 3 para 1993 com um script descartado que eles tinham. O desespero foi grande. O crossover com o Jason ficou enterrado para sempre. Como resultado, a gente tem 4 filmes das Tartarugas Ninjas dos anos 90, sendo um perdido. Cópias de VHS desse filme são extremamente raras e talvez nunca veja uma versão em DVD. Se tornou o santo grau do terror. Alguns caçam esse filme há anos, a maioria das pessoas nem sabe que esse filme existe. Mas sim, ele existe e se esconde em algum lugar. Porque se vir à luz do dia sem uma autorização legal, seria uma ação sem precedentes no cinema. Você não vai achar esse filme na internet, nem em torrent ou qualquer forma de download. Jason Goes to Hell, The Final Friday, de 1993, essa seria então a parte 9. Eventos ocorrem em 2003. A recepção tanto de crítica quanto de bilheteria da parte 8 fizeram a Paramount encerrar a parceria de desenvolver os filmes Sexta-feira 13, abrindo uma janela para que Sean S. Cunningham, o criador e diretor do primeiro filme, voltassem ao comando da franquia. Só que ele tinha que esperar um longo tempo para poder fazer Fred vs Jason, que era o objetivo dele. Tanto que esse filme, a parte 9, Jason Vai Pro Inferno, apesar de se encaixar na franquia, ele não tem o nome Friday the 13 no título. A Paramount tinha os direitos de Friday the 13 e a New Line tinha os direitos do uso do personagem Jason. Por isso aqui o título do filme é The Final Friday, no nome e não Sexta-feira 13, parte 9. Então Cunningham deu para Adam Marcos a oportunidade de dirigir esse filme. Adam ignorou os eventos do filme anterior, onde Jason ataca Nova York, e teve que aplicar algumas condições do Sean Cunningham. Primeiro, Sean ele queria a máscara fora, e ele exigiu que a família fosse o foco, como no primeiro filme foi explorado a relação do Jason com a mãe. John Lee May, que tinha feito a série de TV Friday the 13, foi escalado então. A série nada tinha a ver com Sexta-feira 13, com os filmes do Jason. Eram apenas episódios randômicos com o mesmo título da série Sexta-feira 13, mas que não tinha nada a ver com a história do Jason. Onde um local possuía objetos amaldiçoados, que era o centro da trama, e toda vez que alguém usava ou roubava ou achava em algum lugar, existia um preço a ser pago. A série fez sucesso até e saiu do horário da madrugada em direção ao horário das 7 horas da noite, e morreu ali mesmo. Porque houve um alvoroço da igreja para tirar essa série do ar. Patrocinadores saíram fora e John Lee May também. E assim ninguém queria assistir uma série sangrenta, cheia de mutilações e magia negra na hora da janta. Foi onde a série acabou. Basicamente, se ela tivesse ficado no horário das 11,
ela teria durado anos. Como esse filme começa com o FBI localizando Jason, então a gente realmente presume que Jason Takes Manhattan se passou em 2002. Mas não considere tanto aquele filme porque a direção desse aqui meio que excluiu tudo o que aconteceu naquele. No filme anterior a gente tinha feito uma marcação a respeito da data. Então, esse filme, Jason Vai pro Inferno, ele foi feito em 1993. Só que naquela época eles não sabiam que 13 de agosto de 2003 não seria uma sexta-feira 13. Depois de escapar de Nova York, o FBI rastreia Jason de volta a Crystal Lake. E lá eles montam uma armadilha que o extermina. Isso foi o estilo de Hitchcock em Psycho falando mais alto, brincando com a expectativa do público, matando o principal logo no início do filme. E com Jason fora do filme, apenas a entidade de Jason age durante a história toda. Algumas horas depois que Jason é estraçalhado, a gente começa a autópsia de Jason. E é nesse filme que a alma ou o mal de Jason é transferido de corpo a corpo. Ele tinha um coração o dobro do tamanho de um coração normal. E o coração dele é logo comido pelo cirurgião, que agora então passa a ser o Jason. No momento que ele come o coração, várias entidades malignas entram no corpo dele. Aqui a gente tem a primeira vez que o ator Kenny Holder, que fazia Jason, faz outro personagem no filme sem ser o Jason. Ele é um dos oficiais encarregados do corpo de Jason na autópsia. Jason precisa incorporar em um corpo com sangue de sua família para então renascer. E até ele conseguir achar um parente, o filme demora. Os corpos que ele então possui adoecem rápido porque não são do mesmo sangue dele. Eles não duram muito. Apenas uma semana depois, Creighton Duke dá uma entrevista para a televisão explicando então o conceito de possessão que a gente não tinha ainda nessa franquia. Ele então explica que o Jason que a gente vê é só carne, mas existe algo dentro dele, uma consciência maligna. Talvez um dia depois, Creighton Duke vai para os arredores de Crystal Lake e provoca um policial para então ser preso. Steve está no restaurante. Ele é o ex da filha de Diana, que é a meia-irmã de Jason. A gente falou de Diana no começo da nossa linha do tempo, a gente deu a data que ela nasceu. Novamente aqui a gente vê uma inovação da franquia, introduzindo o conceito de possessão. Ele é abordado pela primeira vez com o Jason. Nesse esquema que está na tela, a gente mostra como que o Jason pode ressuscitar. Para ressuscitar, Jason precisa do corpo de Diana, que é a sua meia-irmã, que não é filha de Pamela, mas sim do pai de Jason com uma outra mulher X, ou do corpo da Jessica ou do bebê da Jessica. Muitos dizem que Diana é filha de outra mulher, e não de Pamela. Porém, no documentário The Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th, o diretor de Jason Goes to Hell declara que Jason teve uma irmã que foi dada para adoção, e que sim, era a filha de Pamela. Aí fica a cargo de qualquer um interpretar da forma que quiser. Nesse novo esquema, a gente mostra a árvore genealógica de Jason. Jason é filho de Pamela com Elias Voorhees, e assumindo que Diana é filha de Pamela e irmã de Jason, Diana, consequentemente, teve uma filha com um homem não conhecido nos filmes Sexta-feira 13. Essa filha é Jessica. Sendo assim, a Jessica ela é sobrinha de Jason. E Jessica, por sua vez, teve uma filha com Steven. Creighton Duke é o único que sabe de tudo isso e ajuda na morte de Jason. Uma das melhores cenas de morte da franquia Sexta-feira 13 é desse filme. É uma menina que ela morre na cabana com o namorado sendo partida ao meio por uma lança. E os atores daquela cabana eram um casal real, que terminaram um pouco antes dessa cena ser gravada, inclusive, então pensa na situação. No filme a gente tem uma cena de um beijo interracial com Jason passando sua alma de um corpo para o outro, e uma depilação de um cara pelo outro. Então imagina o que a mídia não falou a respeito desse filme na época. Um policial é possuído por Jason e mata Diana. Steve então é o culpado. No dia seguinte, Steve vai para a casa dos Voorhees obter respostas. Lá ele então acha o livro dos mortos, de Evil Dead, que você conhece, a morte do demônio. Ocorre então mais uma cena de beijo entre dois caras, e essa é uma excelente cena, com a morte do corpo que Jason estava possuindo se decompondo. Naquela mesma noite, Jason acha o cadáver de Diana e se transfere para o corpo dela. A gente vê que a transferência de corpos ela é feita com uma criatura meio esquisita, que parece uma cobra demoníaca. Jason ressuscita pelo cadáver de Diana na casa dos Voorhees. Aí a coisa fica séria. Jason é então empalado por Jessica e Steven no coração e puxado para o inferno. A cena de luta dele com o Steven é muito incômoda. Se você prestar atenção, você percebe que Jason fica jogando o Steven de um lado para o outro, quando ele podia só entortar o pescoço do Steve e acabar o filme logo aí. Mas ele fica jogando o Steve para lá e para cá. Basicamente é o tipo de cena que só é feita para dar tempo da Jessica achar a adaga, que era então a única forma de matar o Jason. Se você fica pirando em fanservice aí pela internet ou easter egg, e você é fã da Marvel e adora esse tipo de coisa nos filmes, então você vai pirar nesse filme aqui. Na casa dos Voorhees a gente vê o Necronomicon, o livro dos mortos da franquia Morte do Demônio, já deixando um gancho para um encontro com Ash Williams no futuro. E no porão da casa dos Voorhees tem uma caixa de expedição do Ártico, com o nome de uma faculdade. Essa é a mesma caixa que no filme Creepshow a gente vê em uma historinha.
O filme Creepshow é um filme de terror que tem várias histórias independentes que não tem conexão nenhuma com a outra, historinhas curtas de terror. Tinha uma história específica naquele filme de um monstro que ele vivia dentro de uma caixa e matava várias pessoas. Então, em Jason Vai Pro Inferno, eles pegaram a caixa daquele filme e colocaram nesse filme aqui. É como se os dois filmes existissem no mesmo universo, na mesma linha do tempo. Além disso, no filme, Jessica menciona que foi atacada em casa, passando a casa dos Myers. Okay. Outro easter egg, que a gente já remete a Halloween. Myers seria então Michael Myers, a família Myers. No final do filme, o dia amanhece e vemos Freddy Krueger puxando a máscara de Jason para o inferno. Aqui também estabelecendo que veremos os dois juntos no futuro em algum momento. A cena da cabana ela foi bastante elogiada pelo Wall Street Journal, porque ela ocorre no momento que os dois adolescentes dentro da cabana descartam uma camisinha. É como se Jason os matasse justamente pela displicência. A cena que Carrie Kagan, a filha de Diane, está no chuveiro foi motivo de briga durante as filmagens. A atriz teve uma briga com o diretor Adam Marcus e dispensou ele. E o produtor da franquia, o Sean S. Cunningham, que é o diretor do primeiro Sexta-feira 13, teve que assumir vários dias de filmagem de Jason Vai Pro Inferno. O problema foi que a atriz não queria aparecer nua nessa cena, e Adam Marcus queria um nu total dela. Ela abandonou o set e só voltou quando Cunningham assumiu os últimos dias de filmagens. Esse Jason Vai Pro Inferno tem para todos os públicos. É o filme que tem beijos entre homens, que não mostram só mulheres nuas, mas tem para todos os públicos também. Aparece até um cara peladão. Ele não sofreu com cortes da MPAA, como os anteriores sofreram. Eles burlaram isso lançando o filme só para maiores mesmo. E com o símbolo de Rated, sem cortes no VHS também. Quanto à data correta desse filme Jason Vai Pro Inferno, ela deve ser em 2003, porque na continuação de Fred vs Jason, que saiu direto para HQ, que se chamava Fred vs Jason vs Ash, é dito que Jason passou 2 semanas no inferno antes de Fred Krueger o ressuscitar em Fred vs Jason. E ponto final, essa é a data, 2013, independente de qualquer teoria que tiver na internet. Independente de você usar a linha do tempo de 1980 ou de 1979, ele tem que se passar em 2003. Pra mim, esse é o melhor filme da franquia até aqui. Ocorre muita coisa além das mortes. E tinha então a promessa de Fred, Michael Myers ou Ash enfrentarem Jason no futuro. E a coisa só não ocorreu porque eles não conseguiam definir como Ash sobreviveria se ele enfrentasse Jason e Freddy Krueger. E não tinha sentido o Ash, um cara normal, conseguir se livrar de 3 ícones do terror, Jason, Fred e Michael Myers. Não tinha como ele sobreviver a esses 3. Só que Sam Raimi, o criador da Morte do Demônio, não queria isso. Ele não queria que o Ash morresse, ele queria que o Ash sobrevivesse e fosse o herói no final do filme. Seria então estabelecido que Jason é um Deadites, termo conhecido nos filmes da Morte do Demônio, Evil Dead. Jason X, 2001. Kane Hodder volta como Jason. Nossas linhas do tempo se encontraram no filme Jason Vai Pro Inferno, então logo só usaremos a linha do tempo principal. Então não temos mais a necessidade de usar a linha do tempo alternativa, afinal tudo passa a ser bem claro nos filmes daqui por diante. É certeza que a gente vai falar com relação a datas. 2008, Crystal Lake se torna um centro de pesquisas. Jason é capturado e executado nesse ano. Usaram de tudo, gás, eletrochoque, enforcamento, e nada o matou. Sua enorme capacidade de regeneração impede seu fim. Em 2010, Jason é preso em criogenia, mas a pesquisadora responsável por ele acaba ficando confinada também quando tudo dá errado por uma intervenção militar. 2455, depois de 445 anos, Jason é reanimado por ganância do responsável pela missão que o encontra congelado. Ele acorda no espaço, com ciborgues e fetiches estranhos. Começa sua matança clássica de estudantes e acaba sendo abatido por uma ciborgue. E por uma coincidência do destino, como já vimos antes, Jason é ressuscitado por uma máquina regeneradora e agora passa a ser Uber Jason e ter ligas metálicas no corpo. Não conseguem matá-lo e Jason triunfa e acaba sendo jogado num planeta que parece com o nosso, caindo próximo a um lago na Terra 2. Algumas partes desse filme são até que boas. Quando o nerd perde o braço no início, é bem repentino. Assim como a morte da garota que faz uma autópsia de Jason. Ele enfia a cabeça dela em nitrogênio líquido e depois a joga em uma mesa. A cena da simulação virtual de Crystal Lake também é boa. Esse filme ficou na gaveta por quase 2 anos, porque o presidente da New Line saiu e o filme não tinha o apoio necessário
e uma versão finalizada dele vazou na internet antes de sequer ser lançado no cinema. Uma versão de qualidade excelente. O mesmo ocorreu com X-Men Origins Wolverine, e isso acaba com a arrecadação do filme quando é lançado. Fora que o roteiro mudava constantemente, isso nunca é bom. O filme falhou. É a maior falha da franquia até então. Em questão de renovação, ele cumpre o pretendido. E se você pensar nos termos de Jason, ele não morre. Então como ele seria em 1000 anos? Nesses termos, não parece tão idiota assim a ideia do filme. Sean S. Cunningham decidiu mandar Jason para o espaço, enquanto eles pensavam como juntar Fred e Jason em um filme. A trama desse filme continua a ser explorada com novelizações como The Experiments, Planet of the Beast, Death Moon, To the Third Power, todos continuação de Jason X. Também foram feitos comic books como Jason vs Jason X. Fred vs Jason, 2003. Kane Hodder foi tirado do projeto aqui. A New Line queria tudo novo, até um Jason novo. Betsy Palmer, a eterna atriz que fez a mãe de Jason na parte 1 e 2, declinou de voltar neste filme. O acordo com ela era sem pagamento, uma aparição apenas, e ela recusou. A ideia desse filme era: ambos estão mortos no inferno. O diabo propõe quem trouxer mais almas volta para o mundo real. Mais de 14 escritores foram responsáveis por esse filme, que teve inúmeros roteiros e desenvolvimento desde 1993. Novamente, a palavra que resume esse filme é inovação. Conseguiram uma forma perfeita de unir dois ícones do terror e os fazendo brigar pelas almas das crianças. Eventos ocorrem em 2003. Sabemos porque antes do clímax do final, o grupo está indo para o Camp Crystal Lake e vemos uma placa que diz inauguração em 2004. Fred ressuscita Jason para que ele aterrorize Elm Street. Com isso, o nome de Fred será lembrado, fazendo com que as pessoas de Springwood voltem a sonhar com ele. Jason volta num domingo de outono, mata 2 garotos à noite e um pai, gerando um frenesi de que Fred voltou, fazendo as crianças sonharem com ele. A primeira morte ocorre na casa principal dos filmes de Fred, na rua Elm. Laurie mora lá. Policiais evitam mencionar o nome dele e você percebe que existe uma conspiração no sanatório rolando. Na segunda-feira, em uma rave, Jason faz a festa e mata mais 8. Um policial menciona que eles tiveram 4 anos de paz com relação a Fred. Na terça, o embate ocorre. Fred descobre o medo de água de Jason, que aqui fica meio sem sentido, porque na parte 4, Jason mata uma garota nua em um bote, estando escondido dentro do lago. Na parte 6, ele surpreende Tommy num bote também. Logo, isso não faz muito sentido. O confronto termina com eles puxando Fred para a realidade, onde Jason acaba com ele. Mas a batalha entre eles é muito boa, bruta e crua. Laurie decapita Fred. Nos planos da continuação, seria mostrado que tudo não passou de um pesadelo de Jason que imaginou o confronto. É possível entender isso quando Jason sai do lago com a cabeça de Fred nas mãos na quarta-feira e Fred pisca para o espectador. O que não seria possível, a menos que tudo fosse um sonho mesmo, já que Fred, quando é trazido do mundo dos sonhos para o nosso, pode ser morto. Elm Street é em Ohio. Crystal Lake em Nova Jersey, é muito longe. Os fãs, claro, questionaram como que no filme foi tão rápido a viagem de transporte de Jason. Na verdade, foram filmadas cenas deles viajando de dia e de noite, mas no corte final do filme foram tiradas. O medo de água de Jason desse filme meio que não bate com os eventos dos anteriores, e não foi escrito pelos roteiristas, foi adicionado depois. No final original, Laurie, 2 meses depois, estaria com seu namorado e Fred possuiria ele, matando ela. A sequência foi imediatamente encomendada, devido à abertura fenomenal nas bilheterias, 25 milhões, a maior abertura de terror registrada. A continuação teria Michael Myers já estabelecido naquela cena de Jason Goes to Hell. Mas essa ideia foi deixada de lado porque Michael e Jason são ambos assassinos seriais, que têm semelhanças. Já Fred vs Jason vs Ash era a ideia central para uma continuação. As negociações duraram 2 anos, com Sam Raimi querendo que Ash vencesse no final. Bom, nada foi adiante, e eles só se encontraram nos quadrinhos anos depois. Um ótimo filme, uma abordagem que deu muito certo, principalmente financeiramente. Quanto à data correta, deve ser 2003, porque na continuação que saiu em HQ, Fred vs Jason vs Ash, é dito que Jason passou 2 semanas no inferno, antes de Fred o ressuscitar. Friday the 13th, de 2009. Marcus Nispel, responsável pelo excelente remake do Massacre da Serra Elétrica de 2003,
foi escolhido para dirigir esse filme. A Platino Dunes, companhia de Michael Bay de Transformers, Armageddon e Pearl Harbor, era responsável, assim como nos filmes Massacre da Serra Elétrica. 13 de junho de 1980. Pamela mata conselheiros do acampamento Crystal Lake na introdução do filme. Aqui uma indicação de que a gente está em uma outra linha temporal, porque no primeiro Sexta-feira 13, de 1980, é dito que Jason se afogou em 1957, e só em 1979 que a Pamela então é morta. Olha a diferença. Pelo que é mostrado, concluímos que Jason acaba de se afogar no lago quando ela começa a matança em Crystal Lake. Jason se afogando e Pamela então morrendo no mesmo dia. Já que vemos Jason criança ainda quando a Pamela é decapitada, diferente totalmente dos filmes antigos. No dia presente, que seria então em 2008, em 2 de maio, alguns jovens entram em Crystal Lake para buscar maconha e ter sexo indiscriminado. Jason com um saco na cabeça extermina todos. 13 de junho, sexta-feira 13 de 2008. Clay Miller chega em Crystal Lake à procura da irmã em sincronia com um grupo de adolescentes loucaços. Os habitantes da região parecem saber da existência de Jason. O Clay ele faz o mesmo estereótipo do Rob, o personagem da parte 4 que vai à procura da irmã em Crystal Lake. Então esse novo Sexta-feira 13 também tem elementos da parte 4. Jason mata todos os personagens desse filme, menos Whitney e Clay, que esfaqueiam Jason e prendem ele numa máquina que corta ele todo. Não havia por que recontar a história de Pamela nesse filme, embora em minha opinião pessoal seria legal saber a relação dela com o Jason. A cena que mostra Jason descobrindo a máscara de hockey, ela seria um pouco diferente do que foi mostrado no filme. Jason mataria Danny, cortando sua cabeça e pegaria a máscara que ele usava, mas isso foi descartado e regravado, mas você consegue achar essa cena online. O final onde Jason é puxado pela corrente e empalado com seu machete foi inicialmente gravado, mas com ele sem máscara. Mas em exibições teste, a audiência ela ficou meio que em silêncio naquela cena, porque Jason meio que parecia não entender porque ele estava sendo morto, porque ele via Whitney como mãe dele, parecia que Jason estava sendo traído naquela cena, e isso deixou uma forte emoção naquele momento que não era o foco do final do filme. Ficou meio que tipo como se o Jason fosse a vítima da história. E a maquiagem dele fez ainda parecer que era como se fosse um deficiente sendo morto e torturado. Então eles acabaram optando pelo final com a máscara mesmo. Sábado 14 de junho. Jason surge no lago e puxa Whitney. Aqui não dá pra saber se foi um pesadelo, como tanto falei na franquia Sexta-feira 13, ou se foi realidade, isso não fica implícito no final. Quando esse filme estreou no cinema, a semana de abertura fez mais de 40 milhões. Outro recorde para um filme de terror. Mas os fãs da franquia não gostaram da forma que tudo foi abordado, inclusive eu. Esse então é um filme que tem elementos das partes 1, 2, 3 e 4, mas que se passa em outra linha temporal. Fora que misturar o ator Jared Padalecki, que faz a série Sobrenatural na franquia Sexta-feira 13, meio que não foi uma boa ideia. Parece que ele tá fazendo o mesmo papel nos dois locais, e inclusive na Casa de Cera. Na Casa de Cera ele vai resgatar a namorada, e nesse filme aqui ele vem resgatar a irmã. É como se ele estivesse fazendo o mesmo personagem em dois filmes diferentes. E como resultado, na segunda semana de bilheteria, o valor desse filme caiu 80%, fazendo então a arrecadação nos Estados Unidos ser 65 milhões de dólares apenas. Claro que o filme se pagou e gerou um certo lucro. Não foi um fracasso completamente, e mundialmente passou de 85 milhões. Mas é claro que a Paramount esperava muito mais que isso. Porém, se você juntar os remakes de slashers, ou seja, assassinos loucos, o remake de Sexta-feira 13 arrecadou mais que todos os outros. Certamente essa é outra linha do tempo. É uma linha do tempo alternativa. Ela não se encaixa na cronologia dos outros filmes, não adianta chorar. Podem dizer que na caverna do Jason tem uma bicicleta que é do louco Ralph que a gente viu nas partes 1 e 2, mas isso não faz sentido. Na caverna do Jason também é possível ver uma cadeira de rodas, que você pode remeter àquele menino que era cadeirante da parte 2. Mas a razão desse filme não ser a mesma linha do tempo dos outros é que o Jason ele tá como criança quando ele vê a sua mãe ser morta. Então não teria como ele já ser um adulto na parte 2 original, aquele filme antigo de 1981, se esse filme de 2009 fosse então levado a sério. Então esse filme de 2009 é realmente um remake. Fora que é distorcido como que o Jason consegue a icônica máscara dele. Assim, esse é um remake absoluto, e com uma linha temporal própria, que não se relaciona em nada com os outros filmes. Apenas brinca com certos elementos e com a sua mente que conhece a franquia. A mudança mais significativa aqui foi a data declarada do afogamento de Jason / morte de Pamela. Porque se antes fizemos um vídeo todo usando as linhas de tempo diferentes com duas possibilidades de eventos, nesse remake tudo é clarificado, e a data aparece no filme atestando a morte de Pamela, como em 1980, e também corrigindo a confusão dos dois primeiros filmes, onde Jason já era um adulto quando matam Pamela, mas não fez nada para ajudar ela. No remake corrigiram isso, mostrando ele criança ainda. Na franquia antiga, como ele se afogou em 1957
e nasceu em 1946, ele teria 11 anos no afogamento. E nos eventos do primeiro filme, que são em 1979, ele teria 33 anos ali. Assim, quando Pamela morre, ele poderia ter feito algo. Já nessa nova linha temporal, ele vê a mãe ser morta ainda criança. Foi respeitado a idade de Jason quando ele se afogou. Ele parece ter 11 anos. Logo, para ter 11 anos em 1980, ele teria nascido em 1969, nessa linha do tempo nova. Quanto à data real, tudo depende da forma que você aborda. Fato é, não pense que a dificuldade em determinar uma data precisa é porque os filmes quiseram propositalmente construir um universo complexo com datas se interrelacionando e eventos simultâneos. Muita coisa foi relaxo mesmo das produções e falta de coordenação também. Friday the 13th The Game, que foi lançado em 2017, é um jogo desenvolvido em parceria com o criador de Sexta-feira 13, Sean S. Cunningham, que permitiu o licenciamento do personagem Jason. As negociações duraram meses, dando tudo certo no final, com um financiamento coletivo conseguido via Kickstarter, conseguindo mais de $1 milhão de arrecadação do público para ajudar esse jogo a ser feito. O jogo se passa em Crystal Lake, claro, nos anos 80. É possível jogar com praticamente todas as encarnações de Jason, e com alguns personagens dos filmes, como Tommy Jarvis. Kane Hodder, que deu a vida a Jason nas partes 7, 8, 9 e Jason X, fechou uma parceria também com o jogo, e tudo que você vê o Jason fazendo nesse jogo foi conseguido com captura de movimentos utilizando o Kane Hodder. Também existe um Jason especial no jogo, que seria a forma de Jason quando ele foi enviado para o inferno, e também um Jason no estilo do Super Nintendo. No game Mortal Kombat 10, Jason aparece e luta contra vários outros personagens no estilo Mortal Kombat, com fatalities e golpes especiais. Assim concluímos nosso vídeo sobre Sexta-feira 13. Assine as notificações do canal para receber os vídeos em dia. Basta ir até a página do canal e clicar bem aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curta-nos no Facebook e assine nosso canal. Até o próximo!